Cai, cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Olá! Fofoca. Como você lida com ela no seu dia a dia? E o que dizer da fofoca em família? Uma das manifestações mais negativas é a fofoca. A fofoca se define como um boato irrelevante, muitas vezes sem fundamento e geralmente de natureza pessoal, sensacionalista ou íntima sobre caráter de outra pessoa. A fofoca ou a conversa informal que ocorre entre as pessoas que conhecemos e amamos parece ser uma parte inevitável da vida familiar. Se por um lado, ela pode ser uma das formas mais comuns de partilhar a informação, por outro, é uma maneira pejorativa das pessoas falarem das outras. Isso pode muitas vezes ser prejudicial para toda a família. Mas como lidar com fofocas dentro da nossa própria família? E você já viveu essa situação? Não. Sim. Bastante. Sempre tem uma pessoa que fofoca, principalmente minha mãe, é uma das que mais fofoca. Nós conversamos e resolvemos uma boa, né? Tudo se acertou depois. Difícil, né? Não é fácil para ninguém, né? Uma fofoca na família gera contenda, né? Gera angústia, sofrimento. Fofoca em família. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Fique conosco. Fofoca em família. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Lidar com fofocas em família é triste e prejudicial. Se não vigiarmos, isso pode arruinar uma relação familiar por toda a vida. E não só isso, pode separar uma família da outra e destruir a lealdade dentro do lar. Infelizmente, todos nós fazemos fofoca, mas não devemos nos esquecer de que a fofoca pode prejudicar toda a família. Por isso, devemos pensar antes de dizer qualquer coisa que danifique a imagem de alguém. O comportamento adequado é nunca falar ou contar nada sobre a vida de um membro da família para outro do mesmo ambiente familiar ou parente. A informação sobre a vida de alguém que você leva para outra pessoa, mesmo de forma sigilosa e confie nela, mais cedo ou mais tarde poderá ser repassado para alguém. Uma vez que essa pessoa tem seus círculos através da família e pessoas de fora, o indivíduo em questão sempre correrá o risco de ter seu segredo espalhado para outros membros familiares. Mas como lidar com fofocas dentro da nossa própria família? E você já viveu essa situação? Já bastante. É complicado, né? Uma situação muito desagradável, né? Mas sempre tem, né? Família é difícil, né? Sempre tem, né? Fofoca sempre sai na família. A gente tenta resolver da melhor forma. É uma coisa complicada, né? Até botar todos os pingos nos is é meio complicado. Gera muita confusão? Sim, bastante. Você fica chateada, mas você consegue reverter, sabe? Chegando, chamando a pessoa e conversando, né? Porque não adianta você, assim, chegar em outras pessoas. Você tem que ir diretamente na pessoa, chegar, sentar e conversar, que você consegue reverter a situação, sim.
Fazer fofoca é perigoso em qualquer família e deve ser evitado em todos os níveis. Nunca diga às pessoas tudo o que ouvir, não passe para frente. É melhor dizer apenas coisas boas sobre os outros e assim você nunca vai ter problema algum com fofocas. Lidar com fofocas de família é como lidar com uma dinamite. Pode se tornar explosivo a qualquer momento. A manipulação de fofocas de família não é apenas uma situação difícil, mas também uma situação delicada. As fofocas acontecem dentro das famílias quando os membros da família começam a dizer coisas sobre o outro. É só reunir a turma e o que a gente faz? É falar mal dos outros. Fazer o quê? Uma fofoca tem um gostinho bom. Quem é que não gosta de uma novidade? Brincar com os amigos, fazer gozações, é muito natural no comportamento humano. Mas tudo tem os seus limites. Na maioria das vezes, as palavras causam mais problemas do que as atitudes. O mau humor leva as pessoas a perder o controle. O cara quer morrer? E o que deveriam controlar em primeiro lugar seriam as suas palavras. A fofoca, a maledicência causam mágoas e danos quase irreparáveis à vida de muitas pessoas. Mas vamos ficando insensíveis, porque esse problema passa a ser tão comum. E como muitos dizem, como é gostoso falar mal dos outros. Paulo fala em Efésios capítulo 4 para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe e também sobre transmitir graça aos que ouvem. A fofoca é exatamente o oposto disso. A fofoca vem falar mal, vem falar o que é ruim, o que é negativo de uma pessoa. E Jesus também fala, né, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você está falando negativo de uma pessoa, você está denigrindo uma pessoa, você está mostrando o que está dentro de você. São coisas negativas, são coisas de talvez prejudicar uma outra pessoa. Então, a fofoca ela é explicitamente oposta ao que a Bíblia nos ensina sobre o que deveríamos falar, sobre o que deveria ser o assunto da nossa conversa. Né? A realidade é que a fofoca cria ferida e estragos por onde passa. Por isso devemos pensar bem em nossas palavras para que isso não cause um dano emocional profundo. Quantas vezes membros da família machucaram um ao outro por meio de atos e palavras impensadas e descuidadas? Fofoca em família. Queremos continuar com este tema depois do intervalo. Não saia daí. Infelizmente, todos nós fazemos fofocas. Alguns mais do que os outros, mas a verdade é que todos nós já nos divertimos fofocando em algum momento. A fofoca pode começar com fatos, mas, em geral, é reforçada muito depressa por especulações que pertencem ao reino da imaginação. O grave é que esses comentários em família ou em outro lugar podem causar um mal imenso aos outros. A fofoca diminui o caráter de quem a espalha, prejudica o caráter de quem a escuta e, com frequência, causa danos irreparáveis à reputação de quem é o seu alvo. Um amigo de verdade está interessado em ajudar e a nos tornarmos pessoas melhores. E certamente a fofoca não contribui em nada para isso. Mas o que a Bíblia fala sobre fofoca? No Velho Testamento, o fofoqueiro é definido como alguém que revela segredos, agindo como uma espécie de mexeriqueiro. É alguém que conseguiu descobrir segredos sobre outras pessoas e suas famílias. Então resolve sair de casa em casa contando o que descobriu. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. O mexeriqueiro tem como objetivo melhorar a sua própria imagem ao fazer outras pessoas parecerem mais e ao exaltar seu conhecimento superior de outras pessoas. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Dessa mesma forma,
devemos guardar a nossa língua e deixar de participar desse ato pecaminoso, a fofoca. Se entregarmos nossos desejos naturais ao Senhor, Ele vai nos ajudar a permanecer no caminho certo. Quando a fofoca rondar a sua família, faça uma análise sobre isso. Como eu estou me comportando? Quer uma dica? Não despreze os conselhos que Deus dá através da sua poderosa palavra. Seja prudente e cumpra o ritual dos filtros. Diante disso, não se esqueça de fazer as seguintes perguntas. Você já confirmou se isso realmente é verdade? Você gostaria que fosse dito isso sobre a sua pessoa, o que você está querendo me falar? Eu tenho mesmo de saber isso? Podemos conversar sobre tudo e sobre todos, apenas tomando cuidado de identificar se a pauta da nossa conversa tem a intenção de erguer, denigrir ou apenas expor a intimidade da vida de alguém que se encontra sufocado por uma situação delicada. Tudo isso ajudará você a não dar brecha para a fofoca em sua família. Fofoca em família. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira depois de um breve intervalo. Não saia daí. Olá, gente boa! Como é que vai essa amada família? Que o nosso amado Senhor Jesus Cristo derrame paz e alegria e saúde e reconciliação e grande amor no seu lar. Porque você sabe, com Cristo, sua família, cada dia melhor. E aí, orou pela família todo dia? Meio-dia? Põe o relógio para despertar, hein? Ou então o seu celular, não esqueça. Onde você estiver, ore para que Deus derrame paz, alegria, amor, saúde, prosperidade, unção espiritual, temor do Senhor sobre a sua família, sobre a família dos seus vizinhos e sobre as famílias da sua igreja. Temos tratado temas sobre a família, não é? Sem renúncia, a gente não edifica a família. Renunciar não é anular a si mesmo. É abrir mão do ruim para alcançar o bom, abrir mão do melhor para alcançar o excelente. Você também se lembra que nós conversamos sobre os diferentes perfis de mulheres no livro de Provérbios. Mas hoje nossa conversa é um assunto importante para todo mundo. Fuja da fofoca, na família especialmente. Bom, fuja da fofoca no trabalho, na igreja. O que é fofocar? Fofocar é falar de uma pessoa alguma coisa verdadeira ou que a gente teve a impressão que é verdade, mas a fofoca sempre procura tirar o brilho da pessoa. Entendeu? Nunca quando alguém está falando de alguém para jogar ele para cima é fofoca. Isso é elogio. A fofoca sempre tenta tirar o brilho da pessoa. Sabia que fulano fez isso? Não acredito. Pois é, aquela cara de santinha, de santinho. Não acreditava. Ó, tô bobo. Fulano, quem diria? E geralmente essa conversa, fulano não está perto não. Fulano está longe. A fofoca destrói relacionamentos, quebra a confiança, separa os melhores amigos, traz problemas na vida da igreja. A fofoca julga as pessoas. Não se esqueça, toda vez que você escutar alguma coisa que está diminuindo o brilho de alguém e a pessoa não está perto, isso chama fofoca. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece,
E a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. No livro de Levíticos, capítulo 19, verso 16, diz assim: não haja mexeriqueiro no meio do povo de Deus. Não haja quem anda por aí falando da vida dos outros. Entendeu, gente boa? Agora, fala sério, falar da vida dos outros é divertido, hein? Por que os programas de fofoca na TV, os sites de fofoca na internet são consultados? Por quê? Nós queremos ver se a pessoa perde o brilho. Às vezes faz fofoca até na oração. Ah, eu quero fazer um pedido de oração, porque o fulano está passando por isso. Fofoca. Ou então, ora em voz alta dizendo: Senhor, abençoa fulano que está assim, assado. Quem está junto da oração nem sabia de nada. Você que contou tudo para tirar o brilho da pessoa. Não faça isso. Essas coisas o Senhor abomina. De vez em quando você diz assim: mas, pastor Jeremias, e quando a pessoa vem falar comigo? Ó, tem gente, conhece gente assim? Tem gente que não dá. Toda hora tem um assunto sobre alguém. Toda hora tem uma conversa sobre uma pessoa. Bom, eu quero dar algumas sugestões. São sugestões baseadas na Bíblia e baseadas também na minha caminhada. Primeira coisa tem uma reação construtiva. Qual é a reação construtiva? Quando alguém lhe falar sobre uma pessoa da família, pergunte assim: o que nós dois podemos fazer para ajudar essa pessoa a melhorar? Pergunte. O que nós dois vamos fazer para ajudar essa pessoa a melhorar? Você já está cortando a fofoca e obrigando a pessoa a pensar em como melhorar o outro. Então, corte a fofoca com a reação construtiva. Segundo, corte a fofoca com uma reação sutil, mais firme. Se a pessoa sempre vem falar e está lhe incomodando, você diz para ela assim: ó, você vai me desculpar, mas esse assunto não me deixa à vontade. Você vai me desculpar, mas eu não quero ouvir sobre esse assunto. Você vai me desculpar, mas eu não quero conversar sobre esse assunto, a não ser que a pessoa esteja presente. Uma reação construtiva, uma reação sutil. Você também pode ter uma reação de defesa. A pessoa está ausente, você pode falar assim: então, vamos ligar para a pessoa e perguntar a ela se o assunto é esse mesmo? De regra geral, o jeito corre. Quando o fofoqueiro está falando de alguém, você diz: peraí, se eu telefonar para fulano, para saber se é assim mesmo. Não liga não, fiquei sabendo. Você sabe como é que é. Então aí você vai fugindo da fofoca. Senão você se torna conivente. O fofoqueiro fala, você não concorda, mas você não disse nada, você é parte do pecado. Eu li uma frase que eu gostei demais. A frase é a seguinte: se você for falar de mim, me chame, eu sei coisas terríveis a meu respeito. É isso mesmo, eu sei coisas a meu respeito que você não tem nem ideia. O que você está falando é fichinha. Fuja da fofoca na família. Muitas vezes a fofoca na família, tem aqueles encontros da família, o povo fica sussurrando no canto, falando, olhando, rindo. Faça isso não. Faça isso, é pecado. Isso é uma coisa que o Senhor não aprova. Diz que Ele abomina esse tipo de coisa. Uma outra reação primeira reação de construtiva. O que é que nós podemos fazer? Segunda reação, reação sutil, mas firme. Olha, eu não estou à vontade com esse assunto. Terceira reação, a reação de defesa. Mas a quarta reação é uma ação de compaixão. Coloque-se no lugar da pessoa de quem está falando mal. Fique no lugar dela. E se fosse você? E se estivessem falando assim pelas suas costas? A fofoca é uma verdade ou uma impressão
que fala para tirar o brilho, ou um pouco do brilho da pessoa. Mesmo que for verdade, está construindo ou desconstruindo. E quando é impressão, que a pessoa diz assim, eu acho que fulano é assim. Todos os homens são ladrões. Todas as mulheres estão atrás do dinheiro. Já viu isso, não já? Eu já ouvi várias vezes. Homens falam, casados, solteiros. Nada, gente boa. Essa impressão, não é? Ela precisa estar polida dentro do coração da gente. Como é que a gente muda? Que a Bíblia diz assim, ô gente boa, presta atenção. Todos nós gostamos de ouvir uma coisa que tira o brilho dos outros. Por quê? A gente acha que quando alguém perde o brilho, a gente melhora. É engano seu. Engano seu. Você pode brilhar sem ofuscar a luz de ninguém. Deixa o Senhor brilhar na sua vida. Como é que a gente muda? Muda de dentro para fora, porque a Bíblia diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Enche seu coração de coisa boa, enche seu coração de bondade, enche seu coração de compaixão, enche seu coração de amor pelo próximo, enche seu coração de Jesus nosso Senhor. Então vamos lá, hein? Fuja da fofoca, fuja da fofoca, fuja do fofoqueiro e por graça de Deus, que nós não sejamos encontrados entre os que falam da vida do outro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a boca fala do que o coração está cheio. Quando não há fofoca, a família vive mais feliz, vive mais em paz, vive mais alegre. Quando não há fofoca na igreja, a paz reina entre o povo. Quando não há fofoca no trabalho, todo mundo trabalha num clima de confiança. Então, nesse mês que nós estamos insistindo, com Cristo, sua família, cada dia melhor, vamos tomar uma decisão? Fuja da fofoca. Isso é pecado, o Senhor não se agrada. Vamos falar coisas que abençoam e que ao invés de tirar o brilho das pessoas, nossa palavra põe um pouco mais de graça, de bondade e ajuda as pessoas a serem melhor. Vamos fazer isso? Então vamos orar. Amém? Senhor Jesus, eu quero pedir perdão primeiro, que muitas vezes nós já falamos até com os amigos mais chegados e às vezes até dizemos assim, só estou falando com você. Senhor, nos perdoe. Ajuda-nos a considerar que o Senhor nos ama a todos e cada um de nós tem suas fraquezas e o Senhor pode restaurar nossa vida. Dá-nos um coração cheio de bondade, cheio de compaixão, Senhor. Quero que o Senhor reconcilie essas famílias que foram machucadas porque palavras ruins foram faladas aqui e acolá e chegou ao conhecimento da pessoa. Eu quero que o Senhor cure nossas almas e nossas famílias de todo tipo de maledicência, fofoca, contenda de palavras no meio das famílias. Eu oro para que o Senhor possa inclinar o nosso coração ao coração uns dos outros, mesmo a gente sendo tão diferente. E que o Senhor abençoe com paz agora cada uma dessas famílias que estão junto comigo nesse momento de oração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser.
quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser. Não se esqueçam, o programa Cada Dia chega sempre aí trazendo uma mensagem de fé, de amor, de esperança, de reconciliação e crendo que com Cristo, sua família, cada dia melhor. Nós aqui no Cada Dia, está aí o nosso site, o nosso 0800, você pode ligar, estamos interessados em ajudar a sua família a ser melhor. E aí em BH tem a 8ª Igreja Presbiteriana, em frente ao Minas Shopping, todo domingo. 7h30 da manhã, 9 horas, escola bíblica para todas as idades, 10h30, culto maravilhoso, 5 da tarde também e 19 horas. Esteja conosco, teremos toda a alegria de cooperar com Deus para a sua família ser melhor. Não se esqueça, hein? Meio-dia, orando pela família. E ó, fala de ninguém não, viu, gente boa? É abominação ao Senhor. Tira o brilho da pessoa. E também, todo mundo que vê você fofocando, não acredita mais em você. Porque se você falou do outro, quando você sair perto de mim, vai falar de mim também. Mudança de vida, hein, gente boa? A boca fala do que o coração está cheio. Meio-dia, orando para o Senhor transformar a nossa vida. Um grande abraço, hein? Até lá na 8ª. Deus te abençoe. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 3741 3000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br.